Seu próximo novo é ter a internet mais rápida do Brasil, comprovada com milhões de testes do Speed Test. Para casa, você tem a ultra banda larga com fibra. E fora de casa, você voa no 4.5G. Seu próximo novo é ter a internet mais rápida do Brasil para navegar, jogar e assistir a filmes e séries em qualquer lugar. Claro, você merece o novo. A participação popular fortalece a democracia. Por isso, na Assembleia Legislativa, a população pode contribuir para os debates e criação de leis. As audiências públicas, por exemplo, ouvem a comunidade sobre assuntos como saúde, segurança pública e educação. Os sindicatos, associações e entidades da sociedade civil podem encaminhar sugestões de propostas para a Assembleia. E você também tem um canal de opinião sobre os projetos em debate. Participe! RTV Notícias. Olá, uma boa tarde, uma excelente tarde a você que vem com a RTV e também com o seu RTV Notícias. Vamos juntos em 45 minutos de muita informação na tela da RTV. O governo do estado sofre pedido de impeachment. Executivo criciumense entra com ação de inconstitucionalidade contra a quarentena. Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, fala sobre a universalização do saneamento básico. E ainda, veja toda a programação especial de verão do Balneário Rincão. Com essas e com outras informações, está no ar o RTV Notícias de hoje. E quem já vem trazendo informações bem no início do nosso RTV Notícias é a Morgana Salvador. Morgana, boa tarde. O governador Carlos Moisés e a vice Daniela Reiner sofreram um pedido de impeachment pelo defensor público Ralph Guimarães Zimmer Júnior. O pedido tem como base o aumento salarial de R$ 33 mil para R$ 38 mil aos procuradores do estado, o que, segundo o defensor, foi feito de maneira sigilosa. O governo do estado de Santa Catarina se manifestou sobre a representação por suposto crime de responsabilidade e justificou que o pagamento aos procuradores do estado, implementado em outubro, decorre do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado e, portanto, impassível de modificação em favor à categoria. Ainda na nota, o governo afirma que, após os trâmites no âmbito do Poder Executivo, foi entregue ao Poder Judiciário no dia 21 de outubro de 2019 e autuado em processo público, motivo pelo qual não há sigilo acerca do cumprimento de decisão judicial. Ainda em destaque na nota, pela natureza do pedido e do trâmite administrativo pertinente, não houve intervenção ou decisão do governador do estado no referido processo. Quem também se manifestou sobre o caso foi a Defensoria Pública do estado de Santa Catarina, que afirma ter sido surpreendida com o pedido e garante que o defensor Ralph Guimarães Zimmer Júnior a fez como cidadão e não representando a Defensoria Pública e nem mesmo em exercício de sua função, sendo que a mesma prefere manter o diálogo e demonstra confiança nas instituições catarinenses. Foi a nota assinada pelo defensor público geral, João Coutinho. É com você no estúdio, Vinícius. Obrigado, Morgana. Obrigado pelas suas informações. Agora falando sobre a Prefeitura de Criciúma e a ação que está na Justiça para tornar inconstitucional a quarentena no município criciumense. E um fato chamou a atenção essa semana sobre a questão da Prefeitura de Criciúma e a sua inconstitucionalidade na questão da quarentena. Estou aqui com a Juscelia, vai explicar um pouquinho melhor. Ela que é líder sindical, vai trazer mais informações. Juscelia, então a Prefeitura, essa questão da quarentena é sobre a questão dos ACTs, né? Sim, final do ano passado todos acompanharam, né, todas as manifestações dos professores em contrato temporário de Criciúma, porque a Prefeitura coloca no edital de convocação, né, do processo seletivo uma quarentena. O que significa essa quarentena? Em 2016, a Prefeitura de Criciúma foi atuada pelo Ministério Público por haver um excesso de contratações. E tinha contratações irregulares, tinha mais de 17 leis de contratação
contratação. Naquele momento, o Ministério Público exigiu da Prefeitura que rescindisse esses contratos e que regularizasse a questão dos contratos seletivos ou para o concurso público. Houve uma demissão de perto de 1.000 pessoas naquele tempo, né, em 2016, e houve a necessidade, então, da assinatura de um TAC, um termo de ajuste de conduta. Esse termo de ajuste de conduta foi assinado entre o então prefeito Márcio Búrico e o Ministério Público. Só que a assinatura desse termo de ajuste de conduta precisaria de uma regulamentação. O prefeito, à época, até mandou a lei de regulamentação à Câmara, mas a Câmara, naquele momento, não aprovou a lei. Esta lei de regulamentação só foi aprovada em março de 2017, quando, então, o atual prefeito, Clésio Salvaro, mandou para a Câmara Municipal uma lei para regulamentar esse termo de ajuste de conduta. Esta lei foi aprovada por unanimidade pelos vereadores à época e está em vigor desde então. O processo seletivo correu normalmente em 2017, correu normalmente em 2018 e agora, no final de 2019, a Procuradoria do Município exigiu que a Secretaria Municipal de Educação colocasse esse TAC em vigor. Ou seja, lá nesse TAC, nessa lei que regulamentou o TAC lá em 2017, coloca uma quarentena. E essa quarentena não é só para a educação, é para todas as secretarias. Coloca que aquelas pessoas que fazem o processo seletivo podem ser contratadas por um ano, prorrogado por mais um ano, e um terceiro ano tem que ficar numa quarentena. O mesmo CPF, a mesma pessoa, não pode ser contratada por um terceiro ano consecutivo. E isso para todas as secretarias. Por que o Ministério Público fez isso? Fez isso, é bom que as pessoas compreendam, que o Ministério Público só fez isso porque a Prefeitura Municipal de Criciúma estava irregular, estava com muitas leis de contratação, tinha pessoas contratadas mais do que o permitido por lei, porque a lei diz que no serviço público tem que ser concurso público. E a Prefeitura Municipal de Criciúma continua na área da educação descumprindo essa lei. Ela continua com um número de professores de contrato temporário bem acima do permitido. Hoje o ideal para a área da educação seria um concurso público? Com certeza concurso público, porque tem quase 50-50 entre professores ACTs e professores concursados. E é isso que o Ministério Público exige, é isto que o Tribunal de Contas já pediu informações à Prefeitura. Então, no final do ano, nós fomos à promotoria, nós conversamos com a Prefeitura dizendo isso. Na verdade, a Prefeitura Municipal de Criciúma, se tivesse colocado a própria lei que aprovou lá em 2017 em prática, já teria visto que a necessidade era de concurso público. É concurso público que contribui com o Criciúma Prev, é concurso público que contribui com a população, porque tem serviço de continuidade, tem serviço de qualidade. Então, esse pedido de inconstitucionalidade da quarentena que o prefeito Clésio Salvaro faz agora é, no mínimo, estranho, porque ele está pedindo uma inconstitucionalidade de uma lei que ele mesmo encaminhou à Câmara e ele mesmo pediu para aprovar. Ora, é a mesma procuradora no município de Criciúma, é a mesma secretária de Educação e é o mesmo prefeito. Eles encaminharam a lei. Ao encaminhar a lei para a Câmara em março de 2017, não verificaram que era inconstitucional? Quando nós, do sindicato, chamamos atenção para projetos de lei mandado para a Câmara Municipal, para serem aprovados a toque de caixa, para serem aprovados, como foi agora, 29 projetos aprovados numa única noite. Quando a gente chama atenção para isso, é disso que nós estamos falando. A Câmara de Vereadores aprova a lei que lá na frente vai ver que é inconstitucional, vai ver que fere outra lei. Então é isso que a gente chama atenção quando chega um projeto de lei na Câmara Municipal. E o que a gente pede agora, o que a gente espera agora do Judiciário? A gente espera que não só veja a questão da inconstitucionalidade ou não da quarentena. É lógico que o sindicato tem chamado a atenção de que a Secretaria de Educação tem especificidades e que para a Secretaria de Educação não deveria constar essa questão de o mesmo professor não poder atuar, mas isso não exime a responsabilidade do município que está ferindo a lei, que tem que fazer concurso público. Agora, o nosso Sala de Visitas fazendo o que o jornalismo deve fazer, trazer as duas visões, as duas opiniões. Roseli De Lucas, secretária de Educação. Uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Nós tivemos a fala da Juscelia, ela que é do sindicato, e agora a gente quer ouvir também a fala da Prefeitura, da Secretaria de Educação. Por que dessa questão da retirada da quarentena? Bom, porque nós achamos que todo funcionário que faz um processo seletivo, ele tem igualdade de condições. Nós queremos que no concurso público os melhores colocados vão participar como profissionais. Então, a nossa
ideia e o que nós achamos justo, que os melhores colocados, desde que eles fizessem um novo processo seletivo, eles tivessem condições de igualdade em estar escolhendo as vagas, independente se eles trabalharam ou não no ano anterior. A gente sabe que o prefeito Clécio Salvares, inclusive, já nos deu uma entrevista e acabou falando sobre a questão do concurso público, que não queria embarcar nesse trem. Mas para os professores, seria uma melhor medida? Não, na realidade, o que acontece na questão do serviço público? Existe no Congresso Nacional um projeto de lei onde vai mudar algumas regras. Por isso que o nosso prefeito muito bem colocou que esse trem, ele está com os últimos vagões e que está vindo um trem novo. O que seria esse trem novo? Novas regras, mais atualizadas, que essas regras dos concursos públicos, ela é muito antiga. Então, está vindo novas regras para um concurso público. Tão logo essas regras sejam postas, tão logo essa lei passe, que nós acreditamos que este ano deverá passar, com certeza, aí vai ser feito um concurso público dentro das novas regras. Então, Criciúma espera 2020, espera a aprovação dessa reforma administrativa para poder aprovar e, quem sabe, ter um concurso público ainda nesse ano. Exatamente, mesmo que a gente faça, né, um concurso público esse ano é uma lei eleitoral, um ano eleitoral, nós não poderíamos estar chamando esses profissionais. Então, e não se chama também profissionais de educação durante o ano letivo. A gente chama no início do ano. Tanto o nosso prefeito não é contra o efetivo e nem chamar, que no ano de 2018 tinha um concurso da educação em vigor e nós chamamos 110 profissionais da educação. Então, em 2018, 110 novos professores foram chamados. Em 2019, chamamos 70 serventes para efetivar também. Então, 2018 efetivamos, 2019 efetivamos, agora esperamos que em 2020 venham essas novas regras, faremos concurso novamente para estar com novos professores. Porque também nós temos que analisar, eu estive analisando o censo deste ano, essa semana inclusive, nós no ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, para ter uma ideia, nós tivemos uma diminuição de 127 alunos. Então, nós temos que avaliar também, não é só fazer concurso público, não. Nós temos que avaliar, porque quando nós colocamos um profissional, são 30 anos que ele vai ficar na rede. Nós não podemos fazer como alguns estados que estão com professores efetivos, até o próprio estado de Santa Catarina, em algumas regiões, mais do que alunos para eles atender. Então, tem que ser uma coisa bem pensada, aonde realmente tem necessidade, vai ser feito concurso com as novas regras para esses profissionais. Então, esperamos então que 2020 a reforma administrativa passe, aí então o Criciúma poderá ter um concurso e deverá ter um concurso público com a reforma administrativa. Mas, voltando ao ano de 2020, esse início então com a questão da quarentena, agora esperamos a questão da justiça, né, que é onde está a questão da inconstitucionalidade. E a partir de agora, o que a Secretaria faz? Continua com o mesmo efetivo? Fica esperando esse pessoal? Bom, nós já fizemos no final do ano passado uma alteração temporária de carga horária, porque o nosso professor efetivo, ele pedia muito essa alteração. Então, foi feito, nós tivemos 173 professores que eram efetivos 20 horas ou 30 e alteraram para 40 ou para 30. Então, nós já tivemos, isso também já vai diminuir o número de ACTs, porque também vamos ter mais efetivos trabalhando na rede, mas vamos esperar o resultado da liminar, porque foi entrado no Tribunal de Justiça com pedido de inconstitucionalidade e também o nosso prefeito entrou com pedido de liminar, para que essa liminar ela seja dada antes do julgamento final desse processo. Então, a nossa procuradora, a doutora Ana, entrou agora, né, porque nós esperamos até o final de dezembro para ver se tinha uma nova possibilidade, como não teve, e aí teve o recesso do judiciário, então assim que o recesso acabou agora no início de janeiro, então a nossa promotora, ela fez um estudo também. Sim. Ela viu casos que foi julgado, que é inconstitucional, que todos têm que ter a mesma igualdade, do princípio da isonomia, onde nós todos somos iguais. Então, se nós todos somos iguais, se eu faço um processo seletivo, aonde esse processo seletivo, ele conta exclusivamente o meu mérito, o meu conhecimento, como é que eu fui na prova,
Eu tenho que ter isonomia, eu tenho que ter as mesmas condições de um outro, independente se trabalhou ou não. Então, isso que está sendo questionado na Justiça. Esperamos que nós tenhamos sucesso e que no início de fevereiro, quando vai ser a escolha dos ACPs, né, que vai ser, que a gente já tenha essa liminar, porque se não tivermos esta liminar, infelizmente, quem trabalhou ano passado, porque existe um questionamento. Mas são 2 anos, são 1 ano, pode prorrogar? Pode prorrogar, mas na educação nós não podemos prorrogar o contrato, porque para eu prorrogar eu tenho que ter aluno, e no final do ano tenho recesso. Então, eu fiz até um questionamento na Procuradoria, porque na educação a gente trabalha com as leis, se nós poderíamos prorrogar os contratos. A resposta veio negada, dizendo que como tem o recesso, não existe aluno para esses professores estarem atuando, então não pode ser prorrogado. Então, no final do ano, os ACTs foram cancelados. Então, mesmo que eu tenha trabalhado 5 meses, mas a partir do momento, a lei diz, a partir do momento que tu encerra o contrato. Então, encerramos no final do ano, eles não podem trabalhar como está posto hoje em 2020. Perfeito. A fala da secretária de Educação de Criciúma. Roseli, obrigado pela sua presença e estamos sempre com as portas abertas para esclarecer algumas dúvidas. Exatamente, é uma oportunidade aqui, eu quero agradecer, porque nós sempre estamos esclarecendo também que tanto o governo do município como a Secretaria de Educação, nós gostaríamos que não tivesse essa quarentena. Professor, nós qualificamos esses professores, então que todos, aquele que não trabalhou e aquele que trabalhou, que tenha essas mesmas condições. Que quem ganha, com certeza, é a educação, e nós trabalhamos sempre para a educação, para o nosso aluno. Então, vamos esperar. Esse foi o nosso Sala de Visitas de hoje. O RTV Notícias para um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. A Protec oferece o que há de mais tecnológico e inovador na área de segurança eletrônica. Possui uma excelente equipe de desenvolvimento de projetos para encontrar a solução para a sua residência, condomínio ou empresa. A Protec é especializada em circuito fechado de TV, alarmes, interfonia, sistemas de energia solares. Protec, tecnologia e segurança. Criciúma. Apoio Correia Bac, a loja da felicidade todo dia. A vida da gente é cheia de fases e em cada uma delas temos necessidades diferentes. O novo quadro da Correia Bac, junto com a RTV, vai abordar as fases mais importantes da nossa vida, sempre com dicas e sugestões para que você aproveite sempre o máximo de cada momento com produtos que você encontra aqui na Correia Bac. Cada fase da vida é marcante e saber aproveitar ela faz com que tenhamos um pouco mais de felicidade. Ou seja, felicidade todo dia. Fique atento e acompanhe também os quadros em nossas redes sociais. Fases da vida, aqui na Correia Bac. A loja da felicidade todo dia. Zero estresse, zero cansaço e zero preocupação para o seu bolso. Verão Unimed. Em janeiro, os descontos não tiram férias. Para ficar de boa, a primeira parcela é com a gente. Você começa a pagar só depois do carnaval. Vem! Chama a família, os amigos, a vizinha. Tem desconto na Unimed. O melhor plano para começar o ano com o pé direito. Tá no verão, quer relaxar? Tá no clima da Unimed. Eu quero falar com você que gosta de praticidade na cozinha. A Cristal Copo tem os produtos certos. Temos uma linha completa de kit pote redondo com tampa, que é ideal para armazenar alimentos, sobremesas, verduras e legumes. Ou para quem faz doces e bolos no pote. Temos também na versão retangular. Fica show em marmitas para levar ao trabalho ou fazer uma renda extra. E lembre-se, você pode reutilizar os potes algumas vezes antes de descartar corretamente. Veja mais no nosso site ou nas redes sociais. De volta ao RTV Notícias, trazendo uma série sobre um raio-x dos endividados do país. É a série Cuidando do Seu Bolso.
Por que as pessoas terminam se endividando? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para resolver o problema de 63 milhões de brasileiros que estão com o CPF negativado. O problema é que muitos fatores fazem parte dessa equação. Ele não tem a ver com quanto se ganha, talvez tenha a ver com como se gasta, né? Mas os estudos indicam que não existe esse direcionamento. Quem ganha menos vai ficar endividado e quem ganha mais não vai ter dívida. O fato é que as principais autoridades financeiras do país estão preocupadas com a educação financeira das pessoas. E esse conceito é estruturado em 3 pilares: aumentar a renda, aprender a poupar e conhecer aquele que faz tanto a dívida quanto os investimentos crescerem, o juro composto. Juros compostos é diferente do juros simples. Então, pegando aí pela fórmula, né, pela matemática, juros simples, se eu tiver 10% em cima de R$100, vai ser o quê? R$10 em todo o tempo, todos os meses. Se eu pegar R$100 nos juros compostos a 10%, vai ser o quê? 10% no primeiro mês e no outro mês vai ser o quê? 10% em cima do 100 mais o rendimento. A educação, de forma geral, é um grande desafio. Nós tivemos números do PISA, do exercício que foi feito em 2018, os números mostram que a gente tem uma enorme oportunidade de melhoria na educação mais básica, do tipo operações simples de matemática, estrutura simples de língua portuguesa, de linguagem, né? E educação financeira também é um aspecto da educação que precisa ser enfrentado. Um dos exemplos dessa falta de educação financeira é a confusão que se faz entre estar endividado e estar inadimplente. Quando uma pessoa está endividada, isso significa que ela tem compromissos a vencer. Podem ser parcelas no cartão de crédito, carnês ou empréstimos, mesmo que nenhuma parcela esteja atrasada. Já o inadimplente é aquele que não conseguiu cumprir com pelo menos um desses compromissos e está com o pagamento atrasado. O problema é que, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, 80% dos brasileiros não sabem essa diferença e acabam não considerando prestações a vencer quando vão fazer uma nova dívida, o que pode levar à inadimplência. Muita gente acha que gastar tudo que ganha, desde que não se faça dívida, tá tudo bem. Mas isso não é viver dentro do próprio padrão de vida. Viver dentro de um padrão de vida razoável é gastar menos do que se ganha para que seja possível uma reserva financeira. Isso porque sempre é possível que esse consumidor tenha imprevistos, né? Eles vão acontecer. E se esse consumidor tiver algum tipo de imprevisto e precisar tomar crédito para cobrir esse imprevisto, quer dizer que ele já está acima do padrão, vai ter que se endividar. Ter dívidas em si não é necessariamente ruim. Um casal que compra um apartamento financiado ou tem mensalidades do colégio dos filhos e consegue manter essas prestações em dia, está investindo para a família. O problema é que 80% das dívidas dos brasileiros são com cartão de crédito, que tem juros de mais de 300% ao ano. Pois é, são aqueles juros compostos que funcionam como fermento, fazendo a dívida crescer sem parar. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, mais de 65% das famílias brasileiras estão endividadas. Quase 1/4 delas tem contas em atraso e 1 em cada 10 não terá condição de pagar essa despesa. Foi assim com o Webster quando ele ficou desempregado. Sem nenhuma reserva para pagar os débitos no cartão de crédito e no cheque especial, as dívidas foram crescendo por 6 anos. Foi o 13º, cartão de crédito, o empréstimo que eu tinha pego. Eu não tinha como pagar, tive que ficar enrolando. Pagava com a conta, aí negociava, tive que esperar para negociar. Sem dinheiro, como é que a gente paga? Percebeu que a dívida não vai ser paga. A pior condição é deixá-la atrasada. Então, vem o mais rápido possível no banco. Nunca fechar a negociação naquele primeiro momento, né? Sai do banco, conversa com alguém, ou então procura ajuda dessas instituições especializadas, né, que vão poder orientar, leva o contrato para casa, faz um período de reflexão, é o mais importante. Aí sim, se realmente for mais vantajoso, aí faz a renegociação. Mas pode ser uma cilada, então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E o que os juros compostos fazem com as dívidas
dívidas, eles também fazem com os investimentos. Assim como é importante procurar a menor taxa na hora de pegar um empréstimo, também é preciso pesquisar sobre aplicações com o melhor retorno em relação ao risco. E nessa hora, o brasileiro continua recorrendo ao investimento mais tradicional do país. A poupança é a preferência de 60% das pessoas que guardam dinheiro. Mas aos poucos, o Tesouro Direto está ganhando espaço. Em um ano, o número de pessoas que aplicam nesse tipo de título aumentou 61%, que já é a escolha de 11% dos brasileiros que investem. A questão dos investimentos, se é poupança, se é renda fixa, se é renda variável, se é ações, se é uma previdência privada, vai depender do perfil de cada pessoa, do perfil do investidor, né, da pessoa. Mas cuidado com as ciladas. Normalmente, quando o investimento parece ser bom demais para ser verdade, é porque ele é bom demais para ser verdade. Paulo Coutinho, uma boa tarde, uma excelente tarde e o nosso Criciúma Esporte Clube. Tá chegando a hora. Boa tarde, Vinícius. Um abraço a todos. O Criciúma trouxe 11 jogadores até agora. São jogadores apostas, né? Não podemos avaliá-los antes de vermos. Então, vamos apostar e vamos tentar entender que o que está sendo feito, em função até do próprio orçamento, é bem diferente do que aconteceu no passado. Todos os jogadores, todos, sem exceção, que vieram, são jogadores que podem dar certo ou não. 2 ou 3 deles vieram no mesmo estilo dos anos anteriores. 6 meses sem jogar. O Adenilson, por exemplo, o registro da sua última partida é março de 2019. Então, é um risco muito grande, né? Se trazer jogadores nesses níveis. O Carlos César, que todos sabemos é um bom jogador, certo? Mas também vem de uma lesão e praticamente não jogou nessa temporada. Eu espero que esses jogadores que foram contratados, que sejam olhados de uma outra forma, para não acontecer o que já aconteceu com outros, como o Maicon, por exemplo, que chegou aqui um ano parado, colocaram para jogar e no fim não deu nada certo. Então, esse é um retrato do momento. Mas eu tenho outros assuntos. A Federação Catarinense de Futebol tirou do seu quadro o superintendente, Lédio Daltoé. Sabe por quê? Porque o custo dele era maior ano do que ganham os times pequenos de Santa Catarina. Então, por reclamação, até por praticamente uma imposição do presidente do Avaí, o senhor Rubinho Angelotti teve que reduzir custos. Olha, como um diretor ganha mais do que o Tubarão, do que o Concórdia, do que o Brusque, certo? Num custo total anual. Então, começaram as despesas e até que, enfim, infelizmente é o Lédio, que é nosso amigo, alguém enxergou isso, porque os 10 presidentes de clube vão lá todo ano, às vezes nem é o presidente, gente que nunca chutou um morcego morto vai lá, aprovam tudo e depois querem reclamar. Então, uma pena. Para encerrar, uma péssima notícia, o nosso futsal, que ia voltar esse ano com uma equipe adulta, competitiva, com verba garantida, provavelmente ou possivelmente, melhor dizendo, pode não voltar. Em função de que a verba vem de um repasse do deputado federal Daniel Freitas, ela tem que passar pela prefeitura e sair da prefeitura para então ser utilizada para os fins devidos. Como estamos no ano eleitoral, existem imbróglios que devem impedir que isso aconteça. E se isso acontecer, não teremos futsal. De novo, a política, nossa amiga, segurando os trâmites esportivos. Quem é que aguenta isso? Eu não. Daqui a pouco tem Sport Show, pelo menos tem Sport Show. Nós vamos mostrar no Sport Show uma situação super interessante. Um dado que mostra que o Criciúma precisaria 2 anos de futebol para pagar um mês do que gasta um time brasileiro da Série A. Que coisa, daqui a pouco tem mais informações no Sport Show. RTV Notícias vai a um rápido intervalo. Zero estresse, zero cansaço e zero preocupação para o seu bolso. Verão Unimed. Em janeiro, os descontos não tiram férias. Para ficar de boa, a primeira parcela é com a gente. Você começa a pagar só depois do carnaval. Vem! Chama a família, os amigos, a vizinha. Tem desconto na Unimed. O melhor plano para começar o ano com o pé direito. Tá no verão, quer relaxar? Tá no clima da Unimed.
A Dígito Sul tem tudo o que você ou sua empresa precisam. São mais de 10 mil itens para facilitar o seu dia a dia. Computadores, impressoras, acessórios, material de escritório, suprimentos, material de limpeza e muito mais. Acesse @Dígito Sul nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e promoções. Dígito Sul, há 34 anos compartilhando os melhores momentos com você. Seu próximo novo é ter a internet mais rápida do Brasil, comprovada com milhões de testes do Speed Test. Para casa, você tem a ultra banda larga com fibra. E fora de casa, você voa no 4.5G. Seu próximo novo é ter a internet mais rápida do Brasil para navegar, jogar e assistir a filmes e séries em qualquer lugar. Claro, você merece o novo. Venha para o Posto São Pedro, Avenida Centenário Próspera. Aqui você encontra os melhores produtos e serviços. Gasolina Octapro, Diesel Rendmax, GNV, etanol, troca de óleo com revisão de 15 itens, lava rápido e uma completa loja de conveniências repleta de lanches deliciosos e bebidas para cada momento. Com deck e anexo para seu happy hour a qualquer momento do seu dia ou noite. Posto São Pedro, certeza no que diz, qualidade no que faz. Voltamos ao RTV Notícias, já com ele, Silmar Vieira e o AgroNews. AgroNews, com Silmar Vieira. Oferecimento, Cooperja, Cooperativa Agroaceleradora e Coopera, a energia da evolução. Silmar Vieira, uma excelente tarde, meu caro. Igualmente. Olha, o Vinícius, hoje pela manhã a gente teve que esclarecer aí uma polêmica. Um tempo atrás havia uma lei que obrigaria, né, a partir de agora de 2019, todos os tratores, máquinas agrícolas, implementos tinham que ser emplacados e tinham que ter licenciamento como qualquer um outro veículo. Aliás, isso vinha já desde 2010, uma determinação do CONTRAN que deveria acontecer dessa forma e tal. Mas os deputados federais, com pressão aí do setor produtivo do Brasil, disseram, mas espera aí, gente, vamos emplacar trator, cara. Tem trator desse que entra para dentro das propriedades, por exemplo, grandes propriedades, Mato Grosso do Sul, Goiás, todo o restante do Brasil, Rio Grande do Sul, são grandes extensões de terra, são grandes fazendas. Jamais um trator desse vai para uma rodovia. Mas aqui na nossa região, como são pequenas propriedades rurais, esses tratores muitas vezes, para se deslocar de um local de produção para outro, utilizam a estrada. Foi o que aconteceu com esse trator aí, essa máquina agrícola. Ele utilizou uma NVA, que é uma rodovia municipal lá em Nova Veneza, para ir de um ponto ao outro. Menos de 200 metros ele andava sobre a rodovia. Um carro bate na traseira do trator, mas ele está todo sinalizado. Aí o que aconteceu? A mulher que bateu, mesmo ela tendo batido atrás do trator, ela alegou que o trator não pode estar ali e tal, chamaram a polícia guinchou o trator porque disse que máquina agrícola não pode andar em rodovia. E aí começou uma celeuma danada. Isso aconteceu em Nova Veneza, esse vídeo viralizou na internet e a família acabou nos procurando. O que está acontecendo? Que a gente sabia não tinha que emplacar trator, e não tem que emplacar trator. Só que no CONTRAN, no Conselho Nacional de Trânsito, e na Lei Brasileira de Trânsito, no CBT, que é o Código Brasileiro de Trânsito, tem lá uma observação que deixa dúbia a interpretação da lei. Ele diz que o trator não precisa ter placa, mas tem que ter um registro especial no Ministério da Agricultura ou na Secretaria da Agricultura do Estado, mas ninguém diz como é que faz esse registro, e aí a coisa fica muito confusa. Ontem à tarde eu procurei
procurei ontem, final da tarde, já início da noite, procurei o comandante da 6ª Região da Polícia Militar, o coronel Cosme Banico Barreto, e perguntei, coronel, e aí, como é que está essa situação? Procurar alguém especialista para falar sobre o assunto. Eu procurei a assessoria do coronel, a assessoria falou com o coronel, e era por volta de 11 horas da noite eu tive o retorno do coronel Cosme Banico Barreto. Aliás, elogiável, porque até as 11 horas da noite ele reuniu outros oficiais, especialistas em Código Brasileiro de Trânsito, foi buscar, por exemplo, a jurisprudência, né, dentro da legislação brasileira de trânsito. Era 11 horas da noite, mesmo na sua hora de folga, o comandante me deu um retorno dizendo o seguinte, realmente, pro policial, aí o pessoal diz, mas o policial estava cumprindo a lei. O problema é que a lei deixa deixa margem para dupla interpretação. Aí como é que fica? O policial está trabalhando, o agricultor está trabalhando, existe uma lei com dupla interpretação, e aí o que vai se fazer? E aí o que aconteceu? O comandante recomendou o pronto restabelecimento dessa máquina, que na verdade é uma ferramenta de trabalho de uma pequena propriedade rural. O produtor fica sem essa máquina, para você ter uma ideia, ele estava colhendo silagem, cara. Vai perder um dia inteiro, 2 de colheita de silagem, ainda paga o guincho, ainda paga a multa. Quer dizer, é uma situação bastante complicada, uma situação difícil. Resolveu-se. Não é uma questão de botar culpa na Polícia Militar, estava fazendo seu papel. O policial também está ali numa situação bastante complicada, porque ele tem que cumprir a lei, é a função dele cumprir a lei, fazer com que se cumpra a lei. Mas aí o que o comandante determinou? Na 6ª Região de Polícia Militar, aqui no sul do estado de Santa Catarina, o que se vai fazer nesses casos? Faz o registro, o boletim de ocorrência do acidente, pega todos os dados do condutor da máquina, para caso a outra parte queira acioná-lo na justiça, cobrar e tal, para que tenha segurança de que todos os dados estão ali, identifica o dono da máquina, a nota fiscal da máquina e tal. A família, inclusive, levou a nota fiscal, só está aqui a nota fiscal da compra do trator, o trator é nosso, comprovou. Nesse caso, pegaria todos os documentos, faria o registro e cada um vai para o seu lado. Não haveria apreensão do veículo. Mas aí a pessoa pergunta, mas não tem um limite mínimo de velocidade? Agora, vamos ao bom senso. Você já imaginou, aqui na nossa região, para nós que moramos no interior, Nova Veneza, Forquilinha, Maracajá, Turvo, Ermo, Timbé, se cada máquina agrícola que estiver trafegando numa rodovia for apreendida, vai faltar guincho, não vai ter guincho para o setor produtivo. Então, é uma questão, nós temos que entender, afinal de contas, e que não há uma previsão de lei, deixa essa confusão. Mas, felizmente, por aqui, o comandante disse, olha, não recolhe mais máquina, devolve a máquina para o agricultor e tudo se resolveu. Mas é uma situação, tem que chamar atenção, tem que cobrar os deputados federais, tem que haver uma determinação para regularizar de uma vez por todas a questão das máquinas. Silmar, obrigado pela sua participação no AgroNews, e agora a gente continua falando de polêmica, mais uma polêmica hoje no RTV Notícias, sobre o deputado Gessé Lopes, ele que acabou colocando em suas redes sociais, segundo a fala dele, vamos trazer na íntegra, que não é não, o feminismo no Carnaval de Santa Catarina não use a tatuagem. Segundo a fala do deputado, ele traz que o movimento coletivo feminista de Santa Catarina pede doação para confeccionar e distribuir tatuagens escritos não é não no Carnaval de Santa Catarina para combater o assédio, segundo ele, combater entre aspas. Não sejamos hipócritas, quem, seja homem ou mulher, não gosta de ser assediado. A fala é do deputado Gessé Lopes. Segundo ele, massageia o ego, mesmo que não se tenha interesse na pessoa que tomou atitude. O movimento feminista nunca vai terminar, pois trata-se de um movimento político partidário. Sempre que conquistam algo, irão procurar outra causa para defender, pois o movimento não pode parar, já que ele é um braço da Revolução Cultural Socialista. É igual o MST, sempre ganham terras, mas estão sempre sem terras. Lembrando, fala é do deputado Gessé Lopes. Segundo ele, após as mulheres já terem conquistado todos os direitos necessários, inclusive até muitas vezes mais direitos do que os homens, hoje as pautas feministas visam em seus atos mais extremistas tirar direitos, como por exemplo essa questão, o direito da mulher poder ser assediada. Segundo ele, ser paquerada, procurada, elogiada, parece até inveja de mulheres frustradas por não serem assediadas nem em frente a uma construção civil.
Outra mulher sabe lidar com assédio. Obviamente, estou falando do assédio sentido que o próprio movimento generaliza, dar em cima, e não dos seus atos agressivos e perturbantes. Crime não se previne e nem se combate com tatuagens. Neste carnaval, não colabore com este movimento segregador, não use essa tatuagem ineficiente. Essa é a fala do deputado Gessé Lopes. Agora a gente traz uma rápida reportagem para você, trazendo mais informações sobre a questão de assédio. E daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. O deputado Gessé Lopes atacou a campanha Não é Não. E quem está aqui comigo para falar um pouquinho sobre essa declaração é Gisele Trento, que tem também uma página que debate exatamente esse assunto. Gisele, queria que tu falasse um pouquinho sobre a declaração do deputado. Como é que tu avalia tudo que ele acabou postando, né? O deputado, acredito, esteja um pouco equivocado referente às colocações que ele trouxe. E essa desinformação dele, trazendo dados, nós tivemos em 7 anos, de 2011 a 2018, 353 feminicídios em Santa Catarina. Isso custou, segundo o Tribunal de Contas do Estado, para os cofres públicos 424 milhões, seja no atendimento aos familiares, investigações e tudo mais. Então, esse dinheiro ele poderia ser muito melhor investido, né? E tudo isso parte da violência que começa com uma violência verbal, seja um assédio na rua, uma falta de respeito, de educação. Afinal de contas, a mulher ela não está na rua para dar ao outro a liberdade ou o direito de chegar a fazer algum tipo de comentário sobre o corpo, sobre a vestimenta, privando ela da liberdade de ir e vir, privando ela de vestir determinadas roupas e de se portar na rua da maneira como ela acha que bem entende, em função de um comportamento machista, patriarcal, que já vem, né, de uma cultura. E o movimento de mulheres aqui de Santa Catarina e de outros lugares do Brasil também, ele vem justamente buscar essa igualdade, essa equidade entre os gêneros, né? Que a gente sabe que hoje a mulher, ela mesmo lutando, ela tem ainda uma desigualdade muito grande quando comparada com o sexo masculino. Exatamente sobre esse ponto, Gisele. No comentário, ele acabou falando que mulheres e homens podem gostar de ser assediados, né? E você tem uma página exatamente no Instagram que acaba debatendo muito isso, que diz só quero treinar, né? Porque você acaba fazendo treinos e acaba recebendo muitos elogios, vamos por assim se dizer, que não são considerados elogios a partir do momento que acaba incomodando você, né? Exatamente. A gente sempre diz que a partir do momento que constrange, não é mais considerado um elogio, né? Como muitos homens acabam trazendo, querendo dizer que eu estou chamando de bonita, de linda, mas não foi dado a ele o direito de fazer esse tipo de comentário, né? A gente, no caso da página do Só Quero Treinar, a gente quer treinar na rua em paz, nós queremos fazer o nosso treino, praticar um exercício físico e com tranquilidade, com segurança, porque o maior medo é não saber qual é a intenção real daquele tipo de assédio, né? Será que realmente foi só um linda ou será que aquele linda tem uma segunda intenção por trás de um estupro, por exemplo, né? Até que ponto a cabeça daquela pessoa está trabalhando em uma coisa mais violenta. Então, isso acaba trazendo muito medo, pânico, terror, né, na nossa cabeça do que pode vir a acontecer diante de uma colocação daquela ali enquanto tu está treinando na rua. Mas não é só no treino, né? A gente sabe que tem assédio e violência verbal no trabalho, na rua, no transporte público, em todas as esferas a gente encontra essa violência contra a mulher encrostada, assim, é um negócio que a gente tenta e tem muito trabalho ainda a ser feito, mas essa pauta, né, que de vez em quando vem aí à tona, ela é muito importante, né? O deputado, ele acabou trazendo uma questão que, com certeza, mexendo nesse assunto, a gente vai acabar conseguindo sensibilizar as pessoas, trazer essa temática para reflexão e, com certeza, muitas pessoas vão começar a olhar para o assédio, para a violência contra a mulher de uma outra forma, numa outra perspectiva. Falando exatamente sobre esse assunto, ainda continuando nessa mensagem do deputado, ele acabou citando que as mulheres já conquistaram todos os direitos e até mais do que os homens, né? Qual a tua visão sobre esse assunto e esse ponto que ele também levantou nesse comentário, né? Parece uma piada, né? A gente sabe que hoje as mulheres recebem, em média, 20% a menos do que os homens, exercendo, né, as mesmas funções e muitas vezes tendo, né, a jornada dupla ainda em casa, com filhos e tudo mais. Não deixa de ser uma violência também, né, contra a mulher.
Afinal de contas, ela tem que chegar em casa e dar conta dos filhos, da casa, das compras e todo, né, o universo que a gente sabe que tem ainda em casa e ainda ser boa no trabalho, naquilo que ela faz. Já conquistamos muito, mas ainda tem muito ainda a ser conquistado. Então, a gente precisa ter essa união entre as mulheres e ter essa sensibilidade do homem que enxergue, né, a criatividade, a inovação, todo esse espírito, né, envolvendo aí o universo feminino como algo que pode somar, que pode acrescentar, e não algo, como eu disse, que a gente está querendo, como uma tentativa frustrada de querer tirar o direito deles, né? Não é essa a ideia, né, de que o movimento de mulheres ele está tentando tirar os direitos dos homens. Pelo contrário, a ideia é exatamente de tentar uma igualdade entre esses direitos. E só pra gente frisar, não é não, né, Gisele? Com certeza, não é não, nosso corpo não é objeto, a roupa não é um convite a absolutamente nada. Tudo que a gente quer é respeito e que a gente possa sair nas ruas em paz e principalmente, né, essa campanha ela é voltada para o carnaval, para que os homens tenham, né, respeito com todas as mulheres, com todos os seres vivos e humanos principalmente, porque afinal de contas, né, se a gente não está dando o direito de falar, de conversar, de beijar, de tocar, o homem ele tem que ficar na dele e respeitar essa opção da mulher. Obrigada, Gisele, pelas informações. E é isso aí, não é não. Seja no carnaval, seja em qualquer data do ano. É importante que os homens respeitem as mulheres e, do mesmo modo, as mulheres respeitam os homens. Morgana Salvador, para o RTV Notícias. Obrigado, Morgana. Obrigado pelas suas informações e está totalmente apoiado. O deputado Gessé Lopes acabou divulgando uma nota que, segundo ele, abre aspas ao deputado, o que se vê do movimento feminista na teoria é de que mulheres querem os mesmos direitos dos homens, mas em alguns são baseados os argumentos que supostamente os homens teriam mais direitos, certamente nas capacidades hormonais, físicas e psíquicas do ser humano. Logo, isso não se enquadraria em direitos, mas em equivalências humanas. Dito isso, pode-se constatar, então, que o movimento feminista luta por mais privilégios e não direito. Está aí a fala do deputado Gessé Lopes. Mas, deputado, Homem sapiens é o nome dado à espécie dos seres humanos que, de acordo com a classificação taxonômica, esta que é uma expressão latina, que significa literalmente homem sábio ou homem que sabe. Segundo o dicionário Aurélio, assediar significa insistência, inconveniência, persistência duradoura em relação a alguém, perseguindo, abordando ou cercando essa pessoa. Mas, se o representante do povo catarinense não sabe o uso da palavra, talvez possamos ajudar a começar a conversa. Não é não, meu caro deputado. Homem ou mulher, nenhum gosta de ser assediado. Por favor, me poupe. Quem vive de assédio ou já passou por isso, garanto que não gostou, odiou e sentiu-se desprezível. Seja da cansada, da cantada, assoviar, olhar, tudo isso é assédio. Cada um tem o seu corpo, deputado. E o que deve ser respeitado, pois o nosso corpo é a nossa casa. Eu saio de casa sabendo que vou voltar. Saio de casa podendo passar na rua por um grupo de mulheres com a maior tranquilidade possível. Vou onde bem entender e faço as coisas que eu quero sem me preocupar com aqueles hipócritas ou os pensamentos preconceituosos. E agora, as mulheres como ficam? Com medo de andar em lugares públicos ou isolados? Com medo de passar por um grupo de homens sabendo que dá incerteza é sair de casa para uma festa, pois ogros, monstros, querem somente aproveitar do pedaço de carne. Caro deputado, vou pedir menos hipocrisia para o senhor que pare e leia o significado de palavras ou de movimentos sociais. Entendo que as mudanças vêm para o bem e o feminismo não é as mulheres serem superiores ou quererem acabar com o direito de nós, homens, mas sim de sermos iguais, com condições de trabalho, educação, saúde, com todos da mesma forma, podendo prosperar muito. É muito cinismo da sua parte falar que as mulheres já conquistaram todos os direitos necessários. Nenhuma mulher é frustrada por não ser assediada. Na verdade, ela é feliz por isso. Mas se formos analisar em números, o assédio é constante na vida de muitas mulheres acima, por exemplo, dos 16 anos. 40% já sofreram assédio. Isso é o que estamos trazendo.
Isso só as que falaram. Segundo os dados da pesquisa de emprego e desemprego da Fundação SEAD, as mulheres receberam, em 2017, o equivalente a 87% da remuneração recebida pelos homens, ao contrário do que disse o deputado. Gessé Lopes, neste carnaval, colabore com o movimento que sejam a favor das mulheres. Meu caro Gessé, não se esqueça, o novo sempre vem. Uma boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.